Cerca de 3,5 milhões de anos atrás, um extraordinário evento ocorreu na Terra. Através de reações entre compostos químicos, foi gerado uma célula viva. Esta dividiu-se e multiplicou-se. Este evento marcou o início da vida. Assim, a evolução seguiu uma evolução progressiva. Cerca de milhares de anos depois, apareceram as cianobactérias. Esses organismos unicelulares produzem seu próprio alimento, açúcar, a partir de água, gás e luz solar. Eles inventam a fotossíntese. Além disso, também é produzido oxigênio no processo e este se acumula lentamente na atmosfera da Terra. Hoje, os micro-organismos aquáticos produzem a maior parte do oxigênio do nosso planeta. Durante o enorme lapso temporal de 3 bilhões de anos, os seres vivos mais simples, formados por poucas células, são os únicos habitantes da Terra. Até então, há cerca de 500 milhões de anos, tudo acontece muito rapidamente. Organismos multicelulares se desenvolvem, plantas e animais povoam a Terra e surge um número grande de espécies em um tempo relativamente curto. A biodiversidade é a base para sistemas ecológicos estáveis. Cada ambiente, cada planta e cada animal em nosso planeta é um habitat para milhões e milhões de micro-organismos. Entre eles estão bactérias, fungos, algas e vírus. Muitos deles permanecem completamente desconhecidos. Se um habitat for destruído ou uma espécie superior for extinta, milhares de micro-organismos ainda a serem descobertos também serão extintos. Nós os chamamos de micro-organismos simplesmente porque são muito pequenos. Trilhões de organismos microscópicos vivem apenas na zona da raiz de uma planta. Essa comunidade como um todo é reconhecida com o termo microbioma. Em cada microbioma, a interação dos habitantes com as suas respectivas tarefas é crucial para o funcionamento da comunidade. Os fungos, por exemplo, abastecem as plantas com água e os minerais com os seus finos filamentos. Em troca, recebem açúcar da usina. As bactérias, por sua vez, podem converter o azoto atmosférico e transportá-lo para as plantas. Algumas plantas, principalmente as leguminosas, também formam nódulos em suas raízes para esse fim, nas quais milhões de bactérias encontram um lar. Os micro-organismos na superfície das folhas não levam uma vida tão confortável quanto as bactérias nos nódulos. Mudanças rápidas de temperatura, chuva e vento tornam as coisas difíceis para eles. Os micro-organismos são frequentemente transportados pelo vento a centenas de quilómetros de distância. As bactérias mais comuns nas folhas são as metilobactérias, que são parcialmente responsáveis pelo sabor das frutas e legumes. Também se encontra um microbioma diverso no interior da planta. Milhões de bactérias podem acumular-se aqui, mas o número por si só não traz benefícios. Muitas das mesmas bactérias não melhoram a vida das plantas. Quantos micro-organismos diferentes habitam a planta é crucial para a mesma. Bewohnen ist für sie ausschlaggebend. Biodiversidade. Este princípio também se aplica a sistemas feitos pelo homem, tais como a agricultura. Quanto mais diversificado e rico em espécies for um habitat, mais saudável ele é. Durante muitas décadas, os seres humanos ignoraram este princípio e perturbaram o equilíbrio através de monoculturas e agricultura intensiva. Uma vaca não é apenas uma vaca, é também o lar de trilhões de bactérias. Muitas plantas são, na realidade, indigestíveis para a vaca. As bactérias fazem este trabalho. Vivem numa comunidade com a vaca e fermentam as fibras das plantas, transformando-as em açúcar nutritivo. Daraus wird nahrhafter Zucker. O que não pode ser quebrado no estômago é devolvido à boca e mastigado novamente. A polpa vegetal ruminada entra em outro estômago. Lá, os micro-organismos convertem a polpa em componentes digeríveis. Mas alguns dos próprios micro-organismos também servem de alimento para a vaca. Além de uma média de 100 kg de capim, uma vaca digere até 10 kg de micro-organismos por dia. 10 Kilo Mikroorganismen. A composição do leite varia em função das plantas que a vaca come e dos organismos que vivem no seu micro-organismo. O leite torna-se ácido porque as bactérias do ácido láctico convertem açúcar em ácido.
in Säure umwandeln. As proteínas do leite formam grumos neste ambiente ácido e é assim que o queijo endurece. Além disso, o ambiente ácido impede o estabelecimento de bactérias patogénicas, preservando assim os produtos lácteos. Contudo, as bactérias ácidas lácticas não se encontram apenas no leite. Também colonizam plantas e são responsáveis por transformar couve em chucrute ou vegetais em vegetais fermentados. São bactérias extremamente úteis e apoiam a nossa saúde. É este o aspecto do intestino humano no seu interior. As velocidades intestinais e os microfilhos, ainda mais pequenos, alargam muitas vezes a superfície interna do intestino. O intestino é o habitat de mais de 99% de todos os micro-organismos nos seres humanos. Até 1000 espécies diferentes de bactérias vivem no nosso intestino. E quem é que encontramos aqui novamente? As bactérias do ácido lácticas. Aqui também formam um escudo protetor contra organismos perigosos como a candida, um fungo que pode causar infecções desagradáveis se multiplicar demasiadamente. As bifidobactérias também atuam como um escudo protetor. Ocupam o espaço nas paredes intestinais e impedem assim que os micro-organismos patogénicos se estabeleçam ali. Na presença de bifidobactérias, o corpo humano também produz mais dos seus próprios guardiões de saúde, as células imunitárias. Os vírus são formas especiais. Por definição, eles não são seres vivos porque não se podem reproduzir por si próprios. Precisam de um hospedeiro para o fazer. Alguns vírus, os chamados fagos, apenas infectam bactérias. O vírus T4 injecta o seu DNA viral apenas na bactéria E. coli. A bactéria infectada produz então o vírus T4 até que este irrompa. Este processo é completamente inofensivo para os humanos. Pelo contrário, investigadores na área médica estão trabalhando na programação de fagos de tal forma que podem especificamente eliminar bactérias nocivas. A fagoterapia pode, portanto, ser utilizada como uma alternativa aos antibióticos contra as doenças bacterianas. Os micro-organismos são os organismos vivos mais antigos do nosso planeta. No entanto, a maioria deles não foi ainda descoberto nem estudado. Isto deve-se ao facto de não os termos visto durante muito tempo. A investigação só tem sido capaz de penetrar neste mundo com microscópios. No entanto, muitas descobertas novas e inovadoras só se tornaram possíveis através da invenção do microscópio eletrônico e da emergência da investigação do DNA. Através da investigação microbiológica, estamos começando a compreender quais extensas são as interdependências entre seres humanos, animais, plantas e micro-organismos. Sem o microbioma, nenhuma lâmina de erva, nenhuma vaca ou ser humano sobrevive. Consequentemente, a investigação microbiológica afeta uma vasta gama de campos, como medicina, sistemas alimentares, comércio e tecnologia. É extremamente importante que todos os interessados trabalhem em uma estreita colaboração para aprenderem mais sobre o mundo dos microbiomas. Está a tornar-se cada vez mais óbvio que os micro-organismos dominam o nosso mundo. A forma exata como o fazem continua a ser um grande mistério.